bom dia a todos. Vou estar só na função da mediação aqui, né? A mesa está composta pelo Sérgio Borges, diretor da FUP, que é do nosso Fluminense, do Buca, e do Augusto Pina. O Buca é sindicato do Buca, e o Augusto é professor aqui da SESC. Você tem isso? Eu acho que essa ideia dessa mesa, nesse contexto que nós estamos vivendo, esse curso, eu acho que ele é importante, né? Tanto retrocesso com relação ao direito dos trabalhadores, que começa no golpe, né, do tempo, com a aprovação da PEC 95, que congela o único país do universo neoliberal, o Brasil, esse congelamento de investimentos públicos na área social durante 20 anos, PEC 95. E depois, a reforma trabalhista, tira direitos, aumenta o arroz salarial, desorganiza os trabalhadores. Né? E agora, o governo Bolsonaro, a perspectiva da aprovar a reforma da Previdência, tem essa característica da capitalização, que é um nível de crueldade impressionante. Né? Paulo Guedes diz que vai economizar R$1 trilhão em 10 anos, mas ele vai tirar dos pobres para dar para os banqueiros gerenciar tudo isso. A experiência que aconteceu no Chile, levou a um nível de suicídio altíssimo dos idosos, porque quem consegue se aposentar chega um momento que não tem isso, você não ter vivo. Então, nós estamos vivendo um desafio enorme, eu acho. A perspectiva nossa é a resistência organizada. Eu acho que todos esses momentos de alguns discursos, de aprofundar o conhecimento, eu acho que são importantes para o enfrentamento dessa luta, eu acho. Ficar todo esse momento. Nós tivemos esse fim de semana uma articulação de agroecologia em Casimiro de Abreu, um projeto que está apoiando com 300 camponeses, também na mesma discussão do enfrentamento ao agronegócio, uma perspectiva que possam resistir a investir no governo que tem trabalhado na linha de tirar direitos, arrochar a ditadura, na verdade, essa. Enfim, a perspectiva nossa é essa. A pessoa fazer esse destaque passa de acordo com o entendimento que nós fizemos aqui, o Sérgio. Bom dia, companheiros e companheiras. Queria saudar a mesa aqui, saudar a todos também, e mais uma vez, já está registrando, parabenizar pela iniciativa. Eu acho que espaços como esse, de construção de ponte entre o saber trabalhador e o saber acadêmico, eles têm que ser criados constantemente para a gente poder avançar nas nossas lutas. Para falar um pouquinho de saúde e segurança no ambiente de trabalho, na luta sindical, eu acho que a gente tem que, a primeiro momento, fazer uma breve análise de conjuntura, porque tudo que a gente está vivendo agora, ele veio de uma construção que não começa agora. Na verdade, o entendimento do movimento sindical, especial da FUP, a gente está passando por uma grande transformação global. O capitalismo está se reestruturando, sobretudo no que diz respeito ao capital financeiro e especulativo. É uma transformação que não é exclusiva do Brasil, tem acontecido em vários países do mundo, mas aqui no nosso país eles têm uma pitada de maldade a mais que não acontece nos outros países, que passam por isso, por essa PEC que a gente chamou na época de PEC do fim do mundo. E eu vou falar um pouquinho disso mais na frente. Bem, para construir para a gente entender um pouco mais dessas transformações, a visão que a gente tem dentro do movimento sindical é que essas transformações elas foram construídas ao longo dos últimos anos e elas foram baseadas basicamente em 3 grandes pilares de construção. Primeiro, a instauração de crises políticas entre países, crises propositais que passaram por manifestações de rua, que hoje a gente entende que foram manifestações intencionais, criadas por grandes grupos
de controles de mídia e de redes sociais. As eleições estão aí para isso e hoje a gente sabe da utilização da Big Data e do Data Mining como uma ferramenta de manipulação de massa. E a gente viu as manifestações de 2013, que foram pessoas que inicialmente estavam na rua para manifestar contra o aumento da passagem lá em São Paulo, e que no meio de uma mobilização que tem um caráter totalmente de esquerda e político, de uma hora para outra foi invertida totalmente a pauta, não podia mais ter manifestação política, não podia mais ser levados bandeiras. A própria mídia, que inicialmente era contra, de repente viu ali uma oportunidade de ter um ganho e utilizou aquelas manifestações que aconteceram aqui em 2013 e repercutiram e resultaram mais para frente no golpe de 2016. Isso aconteceu também no mundo, a gente tem vários exemplos: o referendo Brexit, a Primavera Árabe, o referendo aqui das Farc que a gente tem. Então tem vários exemplos de manipulação, de crises onde eles desacreditaram as instituições, coisas que vem fazendo até hoje, desrespeitaram as democracias, desrespeitaram as constituições e sempre com um discurso voltado para a negação à política, sempre. Política é coisa do mal, é coisa de bandido, a gente não tem que se preocupar com isso. Essa foi a base para criar essa crise. Na sequência, a gente vem acompanhando aí uma série de ataques à resistência como um todo e a qualquer instituição que ofereça resistência a esses avanços. Então, o movimento sindical tem sido duramente atacado. Recentemente, o Bolsonaro aprovou a medida provisória 873, que impede o reparo, o desconto em folha da mensalidade dos sindicatos, do trabalhador para o sindicato. E a Petrobras, ela foi a primeira empresa pública a levantar o dedo e dizer que iria cumprir na íntegra essa medida provisória. Hoje, por exemplo, a maior parte dos sindicatos petroleiros que está recebendo via liminar judicial. Mas não é só isso, é pior. A gente tem a convicção hoje que a Petrobras ela participou da construção dessa MP. Foi uma MP construída dentro da Petrobras com o objetivo de enfraquecer a organização dos trabalhadores petroleiros, que é uma das categorias mais fortes do país. Isso não começou de agora, começa lá na reforma trabalhista, que dentro da reforma tem uma micro-reforma sindical, dentro da reforma trabalhista, proibindo o imposto sindical, determinando uma série de regras, e de lá para cá, quem vem acompanhando o universo sindical vai perceber que teve uma série de MPs e decretos que foram restringindo a organização dos trabalhadores, sobretudo no que diz respeito ao financiamento da luta organizada. E um outro viés também, que é importante, que é o terceiro, eles criam a crise, atacam a resistência para chegar na flexibilização dos trabalhos, do trabalho como um todo, flexibilizando as legislações trabalhistas, enfraquecendo a correlação de força para o trabalhador e, de uma forma geral, precarizando a relação do trabalho como um todo. Quando eu falei que aqui no Brasil a gente tinha um que é mais de maldade, era justamente por conta de entender que tudo isso foi construído através de uma elite que tem complexo de vira-lata e que foi construída numa sociedade escravocrata. Traz, desde a sua estrutura, um ódio pelo pobre, pelo negro, por tudo que é diferente deles. E não aceitaram de forma nenhuma os avanços sociais que a gente teve nos últimos anos. Então, com todas as críticas que a gente possa ter aqui aos governos anteriores, a gente viu o quão a população brasileira avançou nos últimos 14 anos, assim, antes do golpe, os últimos 13 anos antes do golpe. Quão a parte mais pobre do país conseguiu evoluir, tirar mais de 20 milhões
de pessoas da zona da miséria sair do mapa da fome, eu chego a dizer que é algo revolucionário para um país que durante 500 anos foi dominado pela direita e que precisou mais de 500 anos para reconhecer o direito de uma empregada doméstica de assinar a carteira de trabalho. Então, por isso, essa elite que foi construída numa estrutura escravocrata e que não aceitou viajar do lado da empregada no avião, ajudou e também trabalhou muito para essa desconstrução, para que a gente chegasse nesse golpe de Estado, que foi o golpe de 2016, um golpe que a gente sabia dentro da FUP que não seria um golpe contra Dilma ou contra o PT, apesar de muitos acusarem a gente de ser governamentais, mas a gente tinha clareza que aquele golpe estava sendo impetrado contra, em especial, a classe trabalhadora, mas que todo o país ia ser prejudicado. Hoje, olhando para trás, vendo toda a luta que a gente teve, todas as vezes que a gente foi na rua, que a gente tomou porrada da polícia, levou bomba de gás lacrimogêneo e bomba de efeito Moraes, até bala de borracha, eu posso dizer assim, que hoje nós estamos de cabeça erguida, de ter a consciência de saber de qual lado a gente estava naquele momento. E temos a convicção de reafirmar que estávamos na rua a favor do trabalhador, por entender de todos os prejuízos que poderiam ter e que agora estão se concretizando. Por fim, agora, baseado já nessa conjuntura, a gente hoje enfrenta uma transformação radical no trabalho, como eu iniciei falando, e não é só isso. A gente tem uma transformação radical na administração das empresas, na gestão das empresas. A gente percebe claramente que o comportamento dos gestores mudaram radicalmente com a mudança do governo e com o enfraquecimento da correlação de força. Então são vários dispositivos que eles estão sendo usados como perseguição dos trabalhadores, são várias leis que estão sendo, e acordos coletivos que estão sendo completamente respeitado e ignorado. Hoje está liberado, se você quiser, eu não pago, eu não respeito, e vá para a justiça e tente brigar pelos seus direitos. É basicamente isso que as instituições, que a gestão está fazendo, e não só a nível de Petrobras não, porque quando eu falo que isso acontece em todo o setor, dentro do setor privado, isso, tanto petroleiro quanto dos demais categorias, isso é muito pior. Só a título de exemplo, lá no Norte Fluminense, a gente estima que a gente perdeu mais de 15 mil trabalhadores diretos, que trabalhavam lá diretamente com a gente. Isso fez com que os que ainda estão empregados, para se manter empregados, tiveram que aceitar, por exemplo, duras reduções salariais. Eu conheço trabalhadores que hoje estão trabalhando por 30% do que eles trabalham, e recebendo 30% do que eles recebiam antes do golpe. Só para vocês terem uma noção do que foi a redução salarial. Se eu for estender isso para todos os benefícios, por exemplo, a Petrobras recentemente, ela tirou das suas obrigações contratuais a exigência de plano de saúde familiar. Então, como é hoje para um terceirizado da Petrobras? Se ele trabalha em uma área periculosa, ele tem um plano de saúde, nos novos contratos, tá? Os contratos estão sendo renovados agora. Ele tem um plano de saúde. Filhos e esposa, não tem. E se ele trabalha numa área administrativa, a empresa só dá se ela quiser. Se ela quiser, porque a Petrobras retirou a exigência. Então não precisa mais dar esse tipo de benefício. Então a precarização para os terceirizados, que historicamente sempre sofreram mais, e aí, caminhando por interesse aqui, estão mais expostos, porque pegam os trabalhos mais periculosos. Se você contabilizar o tempo de exposição, eles trabalham muito mais do que o empregado próprio, a título de informe também. Hoje, nas plataformas nossas, a escala do empregado Petrobras é 14 por 21
do terceirizado é 14 por 14. Ao longo de um ano, isso dá quase um mês de diferença de trabalho a mais que eles trabalham com a gente. Então ele fica um mês a mais exposto numa unidade que é altamente periculosa e quando estão trabalhando eles pegam os piores trabalhos. Não é à toa que a cada 10 acidentes de trabalho, 8 acontece com empregados terceirizados. A título de exemplo, o último grande acidente que a gente teve na indústria do petróleo foi o FPSO Cidade de São Mateus, uma explosão por conta de uma sequência de falhas de gestão, no sistema de gestão da empresa. Eu tive a oportunidade de conversar com os auditores da ANP e do Ministério do Trabalho que participaram da investigação do acidente e a gente perdeu 9 trabalhadores naquela tragédia. E para a gente do movimento sindical é muito triste um momento desse. Não só pela empatia de se reconhecer trabalhador e de se indignar. Aliás, quem não se indignar com isso, com as injustiças, com os acidentes, com a morte, eu acho que não deveria nem estar dentro do movimento sindical. Mas não é isso. É porque você se vê numa situação que praticamente sem poder nenhum de fazer frente a isso quando o acidente acontece. Eu tive uma experiência que foi uma das mais chocantes para mim. Trabalho no setor de saúde e segurança do sindicato, que foi a explosão da MS 32, onde 3 trabalhadores, numa explosão da caldeira, perderam a vida, que foi lidar com os familiares. Quando um dos últimos sobreviventes estava hospitalizado, com 90% do corpo queimado, só a sola do pé aparentemente não tinha queimado, eu tive que atender um pai que me perguntou se ainda tinha possibilidade de vida daquele trabalhador. E é uma coisa muito chocante você ter que olhar. Eu não estava falando pessoalmente com ele, por telefone, mas você percebe a emoção do outro lado e você não tem a resposta. Ou não querer tirar a esperança do trabalhador, porque no caso, para Deus nada é impossível, mas naquela situação, infelizmente, o trabalhador veio a falecer. E aí, a gente chega nessa condição. São instalações totalmente precarizadas. A Petrobras, a gestão foca os investimentos, agora é uma mudança radical, no investimento pré-sal. Ela volta com velhas práticas que foram utilizadas durante o governo neoliberal de FHC, que são os desinvestimentos. Isso traz a condição de integridade das plataformas e de todas as unidades, não só plataforma, refinaria, terminais de gás, para uma condição muito precária. O que tem chamado muita atenção, a gente tem denunciado muito isso, porque isso precede um grande acidente, um novo grande acidente. O ano de 2019 ele começa com o maior acidente de trabalho da história do nosso país, que foi o acidente de Brumadinho, e a gente teme que na indústria do petróleo brasileira aconteça também um grande acidente em função desse desinvestimento, dessa precarização das instalações, do sucateamento das instalações da Petrobras. Então, o movimento sindical, a classe trabalhadora como um todo, ele tem alguns desafios, a priori. Acho que o primeiro deles é a gente reestruturar a luta do trabalhador como um todo. Se adaptar para essas mudanças, entender o que está acontecendo, é claro, e isso passa por atividades como essa, esses cursos que a gente tem feito, mas um esforço a mais vai ser necessário, principalmente dos sindicatos, para estar buscando mecanismo e parcerias, para estar entendendo, fazendo uma análise profunda de todas as transformações de trabalho que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. A uberização do trabalho, no nosso caso aqui a gente está com o teletrabalho, onde a gente conversou muito sobre os entregáveis. Então tudo isso é preciso a gente perceber o que está acontecendo para a gente
tentar imaginar ou apontar para onde o universo do trabalho vai. Baseado nesse entendimento, a gente vai ter que reestruturar os nossos sindicatos e a nossa organização. Tá, já estou caminhando no final. Para se adaptar para essa nova realidade. Hoje, os sindicatos e a luta organizada dos trabalhadores, ela ainda é aquela luta que foi construída no final da década de 70, no início da década de 80, aqueles sindicatos que enfrentavam um capital que ainda assim era muito produtivo, aquele trabalhador de porta de fábrica que pegava o boletim na mão e que ia no sindicato. Hoje a gente tem toda uma geração de rede social e que quer fazer tudo por WhatsApp ou por Facebook e que acha que tem que militar pelo celular. Então, como falar com esse trabalhador? Como organizar esse trabalhador? O trabalhador que vai entrar no teletrabalho, vai trabalhar de casa, como é que eu falo com ele? Como que eu organizo ele? Eu vou até a casa dele, não vou, crio grupo. A gente tem que pensar uma nova estrutura dentro do universo sindical para a gente estar atingindo e incluindo essas pessoas. Mais do que nunca, a gente tem que resgatar a questão da identidade do trabalhador, que foi uma coisa que foi perdida ao longo de todo esse processo. Aquilo que eu falei, de desacreditar as instituições, de negar a política, fez com que muitos trabalhadores perdessem essa identidade. E dentro da categoria petroleira, por termos até relativamente, comparando com os outros trabalhadores do Brasil, estarmos numa posição econômica, social um pouco maior, classe média, alguns classe média alta, fez com que alguns trabalhadores não se sentissem, mais trabalhadores não se reconhecessem. De tudo de ruim que está acontecendo hoje, pelo menos o governo está colocando a gente no nosso lugar. Vocês são trabalhadores. E agora está dando para entender. Mas, mais do que a própria conjuntura, esse é um trabalho primordial dos dirigentes sindicais. De estar trabalhando essa identidade de classe, de estar trabalhando a solidariedade e a empatia entre próprios e terceiros, que é uma coisa que prejudica muito a nossa luta quando você vê brigas internas mediante a todo esse ataque que não deveriam acontecer. E aí, adaptando a nossa estrutura sindical, que passa também por rever o nosso processo de aprendizado, os processos de enfrentamento uma das coisas que eu tento, e eu falo muito dentro do sindicato que eu trabalho, que a gente tem uma dificuldade muito grande de institucionalizar o saber do sindicato. Ontem alguém falou aqui, e eu reafirmo, é uma coisa que a gente percebe muito. Todo o conhecimento que hoje existe dentro do sindicato está nas pessoas, não está na instituição. Então, quando a pessoa sai do sindicato, ele leva consigo esse conhecimento. E a gente precisa criar mecanismos, já existe vários, é só utilizar de sistema de gestão para a gente criar nossos procedimentos e trazer esse conhecimento para o sindicato, para que dê continuidade ao trabalho, independente das mudanças das direções. Então, são desafios que a gente vai ter que estar se adaptando para isso. E, por fim, a gente vai ter que, mais do que nunca, claro, reconstruir os poderes institucionais. Isso passa tanto por restabelecer a democracia, quanto restabelecer a capacidade de luta da classe trabalhadora. Fazer o trabalhador parar de duvidar da sua própria força. O trabalhador tem que entender que ele é o ator tanto da história, de construção de história dele, quanto de todos os direitos que ele precisa lutar para ter. Então ele tem que entender que ele não tem que esperar por ninguém. Ele vai ter que agarrar isso na mão e lutar para que isso aconteça. Não adianta ficar reclamando. Tem que se manifestar, tem que se indignar, tem que se mover. Então a gente precisa resgatar esse poder de mobilização da classe trabalhadora. E para resgatar isso, claro, passa pelo resgate de
todo o nosso Estado de Direito democrático, não tem como a gente ter avanço, seja na saúde do trabalhador, na segurança, seja em direitos, benefícios, sem a gente estar dentro de um processo democrático do país. A gente não vai conseguir avançar. Então, aqueles que acham que a luta por si só vai fazer a grande revolução, vai construir a grande revolução, não acredito nisso. A gente tem que trazer a democracia de novo, a gente tem que permitir o contraditório, que as pessoas não tenham medo de se manifestar. Hoje a gente vive em meio a um país onde a intolerância impera em todos os níveis de debate. Hoje, dependendo de onde você estiver, se você for expor a sua opinião, você é agredido, você é humilhado, e isso é extremamente ruim para quem quer avançar num processo democrático. E eu não poderia deixar de falar, até porque uma das bandeiras de qual eu acredito que está diretamente ligado à democracia do nosso país, eu queria registrar aqui o meu pedido pela liberdade do Lula, que é uma bandeira minha e da minha federação. Nós entendemos que o Lula hoje, ele é um preso político, e ele só está preso, só e somente está preso, porque ele é uma das únicas pessoas que hoje tem a competência e a capacidade de reverter tudo isso que está aí, tudo isso que está posto. Se não fosse Lula, fosse a Graça, era a Graça que estaria presa. Se não fosse a Graça, fosse eu que tivesse condições de ganhar uma eleição e reverter isso aí, era eu que estaria preso. Qualquer um de nós aqui que ousar desafiar essa ordem desse capital, esse avanço que a gente teve das forças conservadoras aqui no Brasil, vai ter, no meu entender, o mesmo destino do Lula. Então, lutar para restabelecer o sistema democrático de direito no Brasil é lutar pela liberdade do Lula. Lula livre. Obrigado, Sérgio. Vamos passar a palavra para o Buca, depois para o... Bom dia a todos e a todos. Estou muito feliz com o evento que a gente está realizando, com esse projeto que está tendo andamento. A gente começou a partir de reuniões do Sindicato RJ, junto com o pessoal do SESC aqui da Fiocruz no ano passado. Fizemos uma série de oficinas, justamente preparar o curso de formação, e agora ele está, de fato, não só sendo realizado, começando a ser realizado, mas eu acho que de forma mais rica do que eu pensei inicialmente, até expressando inclusive até a pluralidade que tem aqui de sindicatos, na categoria petroleira, de posições políticas também aqui. Espero que essa nossa convivência, nós que somos da FNP, meus companheiros são da FUC, ajude a construção urgente de uma luta unitária, nacional, para defender o sistema Petrobras como empresa estatal integrada de petróleo, para defender os direitos dos trabalhadores. Quer dizer, que as barreiras que existem entre nós em vários terrenos, elas não sejam utilizadas nesse momento para impedir essa luta unitária que é urgente nesse momento, sob pena de uma hecatombe que pode acontecer, que nós podemos evitar com a luta e a organização dos trabalhadores não unitários. Certo? O Sérgio entrou em vários debates aqui, em várias opiniões. Eu tenho algumas convergências e algumas divergências importantes. O que ele falou, eu acho importante a gente fazer, estabelecer esse debate também. Então, partindo mais do geral, existe um processo histórico acontecendo no mundo. Hoje, o capitalismo já moldou o planeta inteiro, ou seja, já abarcou o conjunto da humanidade. Mais de metade da população hoje do mundo vive em cidades. Não é mais diferente de todo o resto da história da humanidade, que a maioria da população foi no campo, hoje vive em cidades. Então já existe um
determinado processo histórico, né? E o processo que está acontecendo hoje, internacionalmente, né, é que todas as conquistas civilizacionais da humanidade, elas estão sob ataque, sob ameaça hoje, fruto da decadência do sistema capitalista. É um processo não apenas conjuntural, né? Ele se expressa em várias conjunturas diferentes, mas é um processo mais estrutural. Nós vemos uma crise ambiental profunda, uma crise econômica persistente, né? Uma crise política de legitimidade da institucionalidade vigente, que expressam essa crise. Eu acho que tem 3 características importantes do processo que nós estamos vivendo no Brasil. Primeiro, partindo do geral. Existe uma profunda decadência do capitalismo, e nessa decadência ele está arrastando consigo a humanidade, né, o planeta. Existe, junto com isso, como parte desse processo também, que tem a ver com o que estamos fazendo, um acelerado desenvolvimento tecnológico combinado com esse processo de decadência econômica e política. E no Brasil, a característica específica do Brasil, nesse contexto que é mundial, que o Brasil não tão específico assim, é que o Brasil é um país dependente, um país subordinado na cadeia internacional de valor do trabalho, né, subordinado ao imperialismo, e isso tem muitas características que são aprofundadas e modificadas por esse elemento, que o Brasil é um país subordinado nessa cadeia internacional. E mais, se ele sempre foi um país subordinado, nos últimos 30 anos, mais ou menos, existiu uma adaptação do Brasil, uma adaptação a uma nova divisão internacional do trabalho, certo? Que todos os governos contribuíram para isso, incluindo o governo do Lula, os governos do Lula e o governo do Dilma. Todos os governos, os últimos governos, pelo menos desde Sarney, tem adaptado o Brasil a uma nova divisão internacional do trabalho, onde o Brasil é fornecedor de matérias-primas e de alimentos para industrialização baseada em novas tecnologias, principalmente no Sudeste Asiático, também baseado em empresas multinacionais que estão investindo ali, né? O Brasil foi adaptado passivamente a isso. Quem eram os campeões nacionais do Lula e da Dilma, eram as construtoras, eram Friboi, Vale, Petrobras, produtoras de bens agrícolas e matérias-primas para a industrialização, ou seja, subordinação e, na verdade, a decadência profunda que nós estamos vivendo hoje também é um resultado dessa adaptação do Brasil a um papel mais subordinado do que antes na divisão internacional do trabalho, que foi promovido por todos esses governos. Não houve nenhum governo até hoje que adotou um rumo oposto a esse. Combateu essa adaptação, ao contrário, eles se adaptaram cada vez mais a esse papel. E também um aprendizado importante em relação aos governos que nós temos até hoje é o seguinte: se você governa junto com o capital, você governa para o capital. É impossível você governar em aliança com o capital e governar contra os interesses históricos do capital. E esse aprendizado, né, a esquerda fez, digamos, a classe trabalhadora fez a duras penas, porque uma parte importante da esquerda não entendeu esse aprendizado até hoje. Segue defendendo o mesmo tipo de estratégia, subordinar os trabalhadores a uma institucionalidade que existe, que é a democracia burguesa, que existe para fazer com que os trabalhadores sejam explorados e oprimidos, mas de forma enganosa. Não é a nossa democracia, não é uma democracia real, é uma democracia do capital. É o engodo que ele cria. Eu acho equivocado que no momento que os trabalhadores começam a negar o que está aí, isso não é uma negação da política, certo? Os trabalhadores, nunca na minha vida eu vi os trabalhadores discutirem tanto política como nos últimos anos. Então os trabalhadores estão discutindo muito mais política do que discutiam antes. Mas quando os trabalhadores começam a negar a institucionalidade, o papel do movimento
das instituições da classe trabalhadora não pode ser você defender a institucionalidade que existe para enganar os trabalhadores, mas discutir qual é a institucionalidade que nós defendemos, uma institucionalidade dos trabalhadores. Eu acho que esse tem que ser o papel das instituições da classe trabalhadora, dos sindicatos e dos partidos da classe trabalhadora. E essa é uma polêmica que, pelo que eu vejo, nós temos aqui. Certo? Se não vejamos, né, porque existe uma retórica, é o seguinte: havia um processo de avanços e avanços no Brasil até 2015, 2016. Depois, né, houve um golpe e a partir daí começaram os retrocessos. Então, eu quero retomar a ordem dos fatos. Porque quando fala assim, depois do golpe, houve uma redução de 70% do salário dos terceirizados. Isso aconteceu em 2014 e 2015, fundamentalmente. E houve essa redução do salário. Nós participamos de várias mobilizações durante o governo. O plano de desinvestimento e privatização da Petrobras foi elaborado em 2015, durante o governo Dilma. Nós fizemos uma guerra de 23 dias contra isso. O desemprego, o massacre contra os terceirizados do desemprego aconteceu fundamentalmente em 2014 e 2015. E depois seguiu. Não houve uma ruptura com isso. Por isso, por essas questões, pelo grau de endividamento das famílias que foi criado num determinado sistema de crescimento baseado em dívida das famílias, das empresas, quando esse sistema, que era interessante para o capital financeiro internacional reciclar os seus dólares que entraram com ajuda financeira que o governo dos Estados Unidos, o governo da Europa deu para os seus governos, tinha que reciclar isso, então precisou que houvesse endividamento das empresas, endividamento da Petrobras, endividamento das famílias, e o Brasil também, a política do governo, foi se adaptar passivamente a isso. E quando isso fez água, o resultado foi que as pessoas começaram a lutar contra o que estava, contra o governo que estava atacando eles. Certo? Então, ao contrário, né, na minha opinião, do que isso, certo? Eu saúdo as mobilizações de 2013 como um processo histórico progressivo, muito progressivo, onde os trabalhadores voltaram a ir para a rua pelos seus interesses. Saúdo a Primavera Árabe, o levante dos trabalhadores contra ditaduras sanguinárias que aplicavam projetos do imperialismo também e que por isso estão levando sofrimento, e isso é a reação a isso que levou os trabalhadores a isso tudo. Outra coisa é que o imperialismo, ele procura disputar esses processos. Então, quando quando nos colocamos contra esses processos, nós facilitamos a vida deles, ao invés de disputar os trabalhadores para a nossa saída e não a saída deles. Nós temos que sempre voltar, certo? A velha e boa máxima da independência política dos trabalhadores em relação ao capital. Sem isso é impossível a gente lutar e vencer o capital. E não apostar novamente em projetos que subordinam os trabalhadores ao ditame do capital. Na Petrobras, isso é categórico. Hoje, os projetos que se desenvolveram ao longo dos últimos 10, 15 anos de produção de petróleo, a Petrobras cada vez mais está perdendo participação, porque eles estão amadurecendo agora e produzindo. Por quê? Porque lá atrás, com a quebra do monopólio na época do Fernando Henrique, começaram os leilões das reservas de petróleo. E depois o Lula conseguiu fazer mais do que o dobro dos leilões que fez o Fernando Henrique. Ele não reverteu o que estava sendo feito. E quando discutiu que a Petrobras era operadora do pré-sal, ela terceirizou essas operações. As pessoas muitas vezes não sabem, mas quem opera a maioria dos blocos do pré-sal em nome da Petrobras são uma empresa chamada Modec, uma empresa japonesa, uma empresa chamada SBM, uma empresa holandesa, uma empresa chamada BW Offshore, uma empresa norueguesa. Não é a Petrobras que está operando também. Então é um processo de desmonte que não começou uma data fatídica em 2016. Se tivesse começado em 2016, eles não estariam tão avançados, seria muito mais difícil para eles começar do zero. Eles estão dando continuidade a uma política de ataque aos trabalhadores. Por quê? Porque houve governos que, baseado na esperança dos trabalhadores, no apoio dos trabalhadores, governaram para o capital e acabaram desmoralizando essa esperança e levaram ao resultado que está aí hoje. A própria burguesia, a sua institucionalidade, a democracia burguesa, ela criou mecanismos no presidencialismo para poder, quando o governo já não consegue mais aplicar os seus planos, como aconteceu com a Dilma, porque ela perdeu completamente a base de apoio, eles têm um mecanismo dentro da institucionalidade para tirar, não fora da institucionalidade. Não houve uma mudança que nós vemos uma democracia, agora vemos uma ditadura. As instituições que governam o nosso país hoje são as mesmas instituições que governavam há poucos anos atrás. Certo? Com outro governo, com uma política não é igual, é diferente. Ela é mais profunda, mas ela não é oposta.
Esse é o debate que eu quero fazer aqui. Que nós precisamos reconstruir o movimento, nós temos que aprender com a história, nós temos que reconstruir o movimento a partir da experiência e construir sobre novas bases. Tá certo? Eu sei que é um debate que não começou aqui, nem vai acabar aqui e vai abrir aqui uma grande polêmica, eu acho bom até que seja isso. Mas é importante a gente fazer esse debate. Todos os direitos que os trabalhadores estão perdendo hoje, ou estão sendo atacados hoje, eles foram conquistados em um momento. Foram conquistados com muita luta, com muito sangue, com muito suor. Em um momento em que o capitalismo ainda estava num período de ascenso, e ele podia, com muito sangue, com custa de muito sangue, ainda fazer concessões à classe trabalhadora. Hoje, na minha avaliação, o capital, pela sua crise, perdeu a capacidade de fazer concessões, porque ele precisa retomar o problema da sua crise de taxa de juros. E por isso, todos os governos, independente do seu verniz, eles têm sido governos que atacam os direitos dos trabalhadores. Então, a única saída que nós podemos construir é uma saída autônoma dos trabalhadores, uma saída socialista. Não é impossível construir, isso já está provado, o capitalismo humanitário. Quem busca o capitalismo humanitário, o capitalismo menos pior, acaba levando ao capitalismo mais pior, e não ao menos pior, que é a intenção original das pessoas que buscam esse tipo de projeto. Então, um dos nossos principais desafios, voltando aqui ao nosso tema aqui mais específico, né, que essa decadência do capitalismo, junto com as transformações tecnológicas todas, e transformação também no modo de organização do capital, no modo de organização do trabalho, nós temos que trazer transformações no mundo do trabalho profundas, em todos os terrenos da vida dos trabalhadores, no trabalho, em casa, nas relações pessoais, familiares, do trabalho, todos os aspectos isso tem influenciado. E tudo isso tem gerado muita dificuldade, porque a gente muitas vezes raciocina com o que a gente aprendeu no passado. Nossa consciência vem da nossa história toda. E quando essas mudanças acontecem, nós temos dificuldade de lidar. Nós, em geral, nós atuamos reativamente a todas essas mudanças, reativamente a todas essas, todos esses ataques, um a um. Nesse caso, como é que a gente age? Naquele caso, e a gente perde o ponto de vista da globalidade do processo. A gente perde o ponto de vista de entender como cada processo desse isolado é parte de uma coisa que é uma totalidade, que tem um sentido mais geral, que a gente precisa unir todas essas lutas numa luta também total, geral, contra isso que está aí, né? E, na minha opinião, nós podemos vencer. Então a gente vê, nós começamos a discutir, né, o problema do assédio moral, o problema da redução de efetivo, o problema dos acidentes de trabalho, a questão dos regimes de trabalho, né, de turno, regimes de plataforma, todos os regimes do teletrabalho, mudança da composição da categoria, né, teletrabalho, novas tecnologias, tudo isso a gente foi discutindo e a gente via o tempo todo que todas essas disciplinas que a gente foi discutindo, alternativas, elas se comunicavam muito, porque elas são uma rede de uma política mais global. O papel principal, na minha opinião, né, a gente não pode ficar correndo atrás do varejo, simplesmente. A gente tem que primeiro compreender o ataque de conjunto para poder melhor lidar com as questões específicas no marco desse conjunto. Né? Não sei se eu me fiz compreender bem. Mas o principal tarefa, na minha opinião, desse curso, né, é dar essa compreensão de conjunto, para compreender cada processo como parte desse conjunto. E não é o movimento por si só da classe trabalhadora, né, já dizia o Lenin, né, ele não gera automaticamente um conhecimento científico da realidade. Não é pela luta em si que a gente tem uma compreensão global do processo. É o estudo científico, profundo, dos processos econômicos, sociais e políticos que permite a gente formar uma visão global e, com isso, né, fazer uma união desse processo de conhecimento com o movimento da classe trabalhadora, que aí sim ele vai poder ganhar efetividade, porque ele vai ter uma clareza muito mais estratégica de como combater todas essas questões que, na verdade, são uma luta global, né? Que, na minha opinião, uma luta da classe trabalhadora contra o capital, né, certo? Por um projeto de superação do sistema do capital. E a única alternativa os trabalhadores têm que confiar na sua própria força, na sua própria organização, e não confiar em projetos que já mostraram que não dão certo, não deram certo.
fracassaram, na minha opinião. Nós não podemos apostar em projetos que levaram os trabalhadores a um beco sem saída. A dizer, você não tem que lutar, você tem que votar certo. Votar certo já se mostrou que é um inimigo. A forma certa dos trabalhadores agirem é ir à luta pelos seus interesses de forma independente e autônoma de qualquer projeto de poder burguês que haja, mesmo os com matizes, com os vernizes mais vermelhos, mas que na verdade por dentro estão governando com o capital. Então essa parceria que a gente tem construído, acho que ela tem um papel essencial, né? E a confiança que a gente adquiriu nesse processo de conversa, pelo aporte que a gente tem recebido, né? E que a gente tem dado também, porque não é um processo que eles estão nos ensinando, né? Os professores, é um processo de aprendizado mútuo, de formação mútua, né? De formação combinada entre o saber dos trabalhadores, no dia a dia, nas suas lutas concretas, o saber que a academia traz nas suas características também. Essa simbiose é que pode dar o fruto mais fundamental que a gente pode ter e que a gente espera que amadureça e nos permita nos dar as ferramentas que a gente precisa para entender o processo, que é a compreensão, né, a formação, ela é uma base fundamental para você acertar na tua resposta. Se você não compreende onde você está pisando, você não tem condição de acertar a sua resposta. Então, era esse o recado que eu queria passar. Vamos fazer o debate, eu sei que é polêmico, mas no marco desse debate, nós temos uma obrigação, todos nós aqui. Existem ataques profundos contra toda a classe trabalhadora, uma tentativa de privatizar, de desmontar a Petrobras como uma empresa integrada, estatal integrada de energia, foi uma conquista do povo brasileiro. Existe uma tentativa de esmagar os trabalhadores petroleiros como parte desses ataques aí, e nós temos a obrigação de fazer o debate das nossas polêmicas livremente, sem problema nenhum, mas construir nessa luta, nesses pontos fulcrais, reforma da Previdência, luta contra a privatização, defesa dos direitos dos trabalhadores, uma unidade sólida para derrotar esse governo, que de todos os governos que nos atacaram é o mais fraco deles, é o que tem menos condições. Só os caminhoneiros ameaçarem fazer uma greve, ele foi obrigado a recuar. O grande medo deles é a nossa, por isso que ele atacou os finanças do sindicato, é a nossa organização. Nós nos organizamos do lado de cá, nós desorganizamos do lado de lá rapidamente. Então, nossa obrigação, nesse momento, como dirigentes sindicais, militantes, é cumprir esse papel. Então, é isso que eu te dizer. Obrigado pela presença de vocês. O debate são essas posições colocadas ajuda a gente a pensar e fazer uma discussão respeitosa e profunda, é verdade. Bom, então vou passar a palavra para o Augusto. Né? Bom dia a todos, todas. Sérgio e o André, meus colegas presentes. Nós temos um curso de saúde, trabalho e ambiente, né? O petróleo. A Rita, colega aqui, do departamento e tal. Tudo no GT da Brás, saúde e ambiente. Além de estar numa trajetória já antiga, desde quase 2009, né, da saúde do trabalhador. E é um prazer estar aqui com uma mesa com os colegas que coordenados pelo Aris. Eu vou fazer eu trouxe um texto, vou tentar ler o texto. É um pouquinho grandinho, não, porque a letra é grande para poder ver. Né? Você está olhando aqui, está vendo? Né? Já tirei algumas páginas aqui, que era muito grande pelo tempo, né? Mas vou fazer uma fala mais numa perspectiva assim, mais teórica com algumas questões históricas. Pensei, digamos, aqui porque imaginava que as duas colocações fossem no sentido mais político, né? Mas a teoria também é política, né? Alguns acham que é neutra, mas não é a minha perspectiva. Vou fazer uma colocação a partir de uma questão geral. Pode haver compatibilidade entre produção capitalista e saúde? Essa é a questão geral que está
colocado na apresentação. E dentro dela há uma consigna que me parece, não sei se foi comentada ontem aqui com vocês, mas que emerge das lutas do movimento operário na Itália nos anos 60, na relação com a saúde, e que influencia bastante a formação e a constituição da saúde do trabalhador no Brasil, né? E também em vários outros lugares do mundo inteiro, né? A consigna do chamado modelo movimento operário italiano de luta pela saúde é: a saúde não se tem, nem se delega, se conquista. Então, também no plano de fundo, essa consigna, né, que traz uma relação entre ciência e experiência operária, né? Bom, inicialmente, só um pouco de história. Se chama de campo de conhecimento e prática da saúde do trabalhador é constituído a partir do final dos anos 70 no Brasil, com a emergência da classe operária na cena política do país. Tratou-se da condição histórica, a presença da classe operária na cena política, da condição histórica para a produção de um novo conhecimento e intervenção acerca das relações trabalho-saúde por parte dos trabalhadores organizados em aliança com técnicos e intelectuais oriundos das camadas médias. O marco dessa Constituição se deu pela iniciativa de uma nova articulação sindical em saúde, com a criação, em 1978, da Comissão Intersindical de Saúde do Trabalhador, CISAT, que posteriormente, em 1980, denominou-se Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde dos Ambientes de Trabalho, ou DIESAT. Seria o DIEESE da saúde, né? Na década de 80, o DIESAT contribuiu para a produção de conhecimento em saúde do trabalhador com obras de referência em que se destacam os livros De que Adoecem e Morrem os Trabalhadores, 1984, e Insalubridade, Morte Lenta no Trabalho, de 1989, e a edição da revista Trabalho e Saúde. O DIESAT também, a partir das discussões, punha uma frase, uma consigna: as classes trabalhadoras adoecem e morrem mais por todas as causas, mais em relação a qualquer outra classe ou classe sindical. Tratava-se, naquele momento, né, da construção de um conhecimento que emergia das lutas operárias dos trabalhadores contra a exploração capitalista, em que pesquisadores, profissionais do serviço de saúde e sindicalistas aprendiam com as experiências dos trabalhadores no enfrentamento aos processos produtivos geradores de danos e agravos à saúde e, ao mesmo tempo, na construção de ações de intervenção das transformações desses mesmos processos. O ciclo de lutas dos trabalhadores, aberto a partir do final dos anos 70, esgotou-se uma década depois, né, no final da década de 80. A prática sindical, em geral, e a relacionada à saúde, em particular, irrompeu a década de 90, orientada por preocupações mais institucionais e particularistas, no sentido de segmentação por trabalhador, por categorias, de certa forma, uma reversão da experiência até então. Estou fazendo alguns cortes muito abruptos por conta do tempo, mas tem a vitória do Collor nas eleições de 89, né, um conjunto de questões que das empresas, uma série de questões que estão aí colocadas. A partir dos anos 90, as negociações coletivas têm se caracterizado por sua natureza particularista, falando que predomina, e descentralizada, reforçada a iniciativa do governo federal em introduzir temas como na negociação restrito no âmbito das empresas, como PNR e banco de horas. O cenário em que emerge a PNR, né, e se difunde é o da reestruturação produtiva e da implantação do plano real.
o Plano Real, que dividia os ganhos, né, e perdas de renda que favoreciam o capital em relação ao trabalho. E a contestação dos trabalhadores ao Plano Real teve, especialmente entre os petroleiros, com a greve geral, né, de 95, a sua resistência mais firme. E um parênteses aqui, que foi usada, né, para ser derrotada, né, como um ato exemplar do conjunto da classe trabalhadora. Foi os petroleiros, naquela histórica, para vocês, histórica greve, que enfrentaram, infelizmente, sozinhos, sem, inclusive, a generalização daquele movimento pelas demais categorias, não produzida, inclusive, no âmbito pela própria CUT, né, que poderia, naquele momento, generalizar, digamos assim, o movimento do conjunto dos trabalhadores. Essa é uma experiência importante que vocês conhecem melhor do que eu, mas é uma derrota, digamos assim, travada na luta, que faz com que se desenvolva todo o Plano Real no conjunto, ou seja, de reformas trabalhistas, que agora é retomada, mas que retoma a posição de lá. Pode-se dizer que a PLR nasce sobre os destroços do sindicalismo, né, e sob a liderança dos petroleiros, deu ênfase à mobilização coletiva no plano nacional e questionou os ganhos do conjunto dos capitalistas obtidos no Plano Real. Nesse momento também, os próprios petroleiros cunharam no seu congresso a definição de petroleiros. Petroleiro eram todos os trabalhadores internos, né, efetivos e terceirizados. Né? Isso é muito importante, né? Aquela luta naquele congresso também, depois acho que em 95, cunha essa definição de enfrentamento. Né? No entanto, parcela considerável do sindicalismo assumiu a diversidade entre setores e empresas como critério determinante para a negociação. O título de um estudo de 2001 da socióloga da Unicamp, Andréa Galvão, é bastante ilustrativo para caracterizar o sentido das negociações e acordos coletivos, da categoria profissional ao setor, do setor para a empresa. É claro que vocês até então tinham uma única empresa, mas uma diferenciação de contratual, uma segmentação grande. Hoje não, hoje nós temos uma realidade múltipla, mais ampla, apesar de ser uma grande e única empresa, mas tem diferentes outras. Né? Entrando no que eu coloquei, pode haver compatibilidade entre produção capitalista e saúde? Algumas obras importantes, escritas no contexto da recessão mundial de 1974, dão conta da incompatibilidade entre produção capitalista e saúde. A mais conhecida destas obras, no campo da saúde do trabalhador, é Medicina e Política, de Giovanni Berlinguer, que num capítulo chamado O Capital como Fator Patógeno, né, uma compilação de escritos entre 1970 e 1972, Berlinguer mostra nesta obra, traduzida para o Brasil em 1978, como, apesar do aumento secular da expectativa de vida desde meados do século XIX, observava-se, inclusive nos países com um sistema público de proteção social, uma tendência à queda da duração de vida, abre aspas, na medida em que os indivíduos estão diretamente envolvidos no processo de produção capitalista. Fecha aspas. O Capital, cita Berlinguer, não citando uma passagem do Capital do Marx, o Capital não somente ultrapassou os limites máximos morais do trabalho, mas também os limites puramente físicos, usurpa o tempo necessário para o crescimento, desenvolvimento e a sã consciência do corpo, rouba o tempo necessário para consumir ar livre e luz solar,
reduz o sono a tantas horas de torpor, quantas se tornam indispensáveis para reanimar um organismo absolutamente esgotado. E conclui Berlinguer com uma metáfora interessante na qual a exploração dos trabalhadores pelo capital e a destruição ambiental caminham de mãos dadas. O capital explora o trabalhador, abre aspas, encurtando a duração de sua vida, como um agricultor ganancioso obtém frutos maiores do solo, roubando a sua fertilidade. Esta análise marxista é partilhada por Giulio Macacaro, outro italiano importante também da referência da chamada reforma sanitária italiana, mas também da saúde do trabalhador no Brasil. Macacaro, no ensaio Carta ao Presidente do Colégio Médico, publicado em 72 como parte do prefácio do livro A Medicina do Capital, de Jean-Claude Pollack, Macacaro é, ao lado de Berlinguer e de Franco Basaglia, uma das figuras importantes, como se diz no resumo desse ensaio publicado na revista da Universidade Nacional de La Luz, na Argentina, que recolocou o papel da medicina, a medicina do capital, ele afirmava, e conseguiu conjugar a prática científica com um forte compromisso social, expresso na luta dos operários na indústria química do grupo Montedison, em Castellância, na Itália. Eis o que ele escreveu, Macacaro escreveu: porém, não se ensina, nem tão pouco se divulga, e portanto pouco se sabe, que a vida média não se diferenciava segundo classes sociais até o início da Revolução Industrial. É quando a morte e a doença discriminam, cada vez com maior impacto e gravidade, dentro de uma mesma coletividade, entre ricos e pobres, entre classes do capital e do trabalho. Outra obra que pode ser citada é Trabalho Alienado, Estresse e Doença Colonial, de John Garfield. Eu vou pular em função do tempo, né? Vou pular em função do tempo, mas também essa relaciona a questão do trabalho, do estresse e as doenças colonianas, uma obra já dos anos 70. Né? Há também, como eu disse, então essas obras mostram a incompatibilidade entre produção capitalista e saúde, obras clássicas que eu tenho definido aqui, que são do nascedor ou influenciaram enormemente a saúde do trabalhador no Brasil. Há também a discussão entre ciência e experiência, que está presente na consigna que eu falei no início. Ela traz uma série de questões. A visão, por exemplo, sobre a questão da ciência. Né? Há uma perspectiva de ciência neutra, uma ciência que pode ser apenas instrumentalizada, se apropriada pelos trabalhadores, mas há outra perspectiva da ciência como classista, que ela dominantemente, na atualidade, é ciência para o capital. Né? Eu vou pular essa discussão e vou retomar, então, a questão colocada inicialmente da produção capitalista e saúde. A gestão capitalista atua sistematicamente para deslocar o questionamento operário contra as exigências de trabalho suplementar subjacente às práticas de prolongamento, intensificação e aumento da produtividade do trabalho para a negociação sobre o valor deste suprimento, geralmente traduzido em acréscimos, quando a remuneração das horas extras, bônus da PLR ou prêmio a título de produtividade. E agora, eu tomei conhecimento que a Petrobras está introduzindo uma nova remuneração variável condicionada a metas, e uma delas é redução das taxas de acidentalidade, né? Culpabilizar os trabalhadores sobre os acidentes e forçando uma enorme
subnotificação, né? Mas a monetarização do risco, que estava presente naquela primeira parte da frase, a saúde não se vende, ou seja, se negar a monetarização do risco, né, sobre os diversos adicionais, né, ou sobre aumentar a sobrecarga para ter prêmios, né, trabalhar em hora extra sobre majoração do adicional de hora extra, né? Mas a monetarização do risco à saúde, subjacente às práticas de gestão e organização do trabalho, é recorrentemente posta em questão pelos operários em suas lutas. Entre os sentidos dessa luta coletiva de trabalhadores, né, se reitera a expressão consagrada pelo modelo operário italiano: a saúde não se vende, nem se delega, se defende. Além de orientação geral para a ação reivindicativa e política dos trabalhadores, a Associação Consiga criticou e continua a criticar a concepção de medicina dominante. Trouxe elementos para a mudança da abordagem teórica no campo científico das relações entre trabalho e saúde. Retirar a saúde da esfera mercantil do trabalho, ou da força de trabalho, presente na relação capital-trabalho. Ou seja, não mais como parte negociável da mercadoria força de trabalho. A saúde não pode ser parte da negociação da mercadoria força de trabalho, e sim como qualidade irrenunciável da vida humana, como, né, a saúde como sendo inalienável, né? É isso que saúde não se vende quer significar, né? Ou mais, como se fala hoje, a saúde como um direito, né? Não um direito do ponto de vista da lei, mas um direito humano fundamental, né? Inalienável, portanto. Mas a força de trabalho é inseparável da pessoa do trabalhador, sua capacidade de trabalhar. Então, como excluir a saúde da esfera mercantil? Mantendo a força de trabalho como uma mercadoria negociada e consumida no processo de produção capitalista. Como manter as relações de produção capitalista, que se compra e vende força de trabalho, mercado de trabalho, e se coloca para trabalhar na produção, como retirá-la dessa negociação, né? É uma contradição. E a segunda parte da expressão busca resolver. A questão anterior nos conduz a voltar à proposta inicialmente, né? Está claro, né, ao efetivar o consumo produtivo da força de trabalho, a exploração capitalista realiza o consumo das forças físicas, psíquicas e intelectuais do trabalhador, processo que produz desgaste, sofrimento e danos à saúde. A tendência dominante é imposta pelo capital, que se expressa nos perfis de enorme mortalidade das classes trabalhadoras, registradas em tantos estudos. Mas essa tendência pode ser refreada pela luta de classes enraizada na resistência dos trabalhadores à exploração. Isso nos conduz, essa luta, a enfatizar a concepção de saúde como luta da própria classe trabalhadora, e não delegada a outros, não delegar. Inclusive, o não delegado aos técnicos, a nós técnicos, pesquisadores ou intelectuais, né? Gestores, profissionais de saúde, né? Inclusive, lá na época, nem delegado até a representação sindical. A saúde como luta da própria classe trabalhadora, que é muito mais além do que apenas a representação sindical. Esta é o sentido, a segunda parte da expressão: a saúde não se delega, se defende, mas que passa desapercebido, né? E pouco desenvolvido do ponto de vista da produção de conhecimento em saúde. Mais precisamente, saúde como luta da classe trabalhadora, dotada de independência política em relação às classes sociais e ao Estado.
para terminar, e isso é muito importante, nós estamos falando de curso na Fiocruz, e nós somos parte também do Estado. Isso é muito importante no diálogo com vocês. Por mais que pesquisadores como nós aqui tenhamos um pensamento crítico, mas essa instituição é uma instituição estatal. E vocês e a classe trabalhadora têm que ter independência política em relação a isso. Concluindo, trata-se de articular o enfrentamento dos problemas e danos imediatos à saúde em relação às lutas gerais. Cabe ainda perguntar qual a importância da ciência que pode desempenhar nessa luta. A meu ver, vale aqui uma apresentação não necessariamente científica, mas presente numa peça de teatro, né, do Bertolt Brecht, A Vida de Galileu Galileu. Galileu é o personagem então da peça, e vou citar um trecho, né? Diz o Brecht na fala do Galileu: entretanto, seremos ainda cientistas se nos desligamos da multidão? Os movimentos dos corpos celestes se tornaram mais claros, mas os movimentos dos poderosos, continuam imprevisíveis para os seus povos. A luta pela mensuração do céu foi ganha através da dúvida, e a credulidade da dona de casa romana fará que ela perca sempre de novo a sua luta pelo leite. A ciência, Sartre, está ligada às duas lutas. Enquanto tropeça dentro de uma bruma luminosa de superstição e afirmações antigas, ignorantes demais para desenvolver plenamente as suas forças, a humanidade não será capaz de desenvolver as forças da natureza que vocês descobrem. Vocês trabalham para quê? Eu sustento que a única finalidade da ciência está em aliviar a canseira da existência humana. E se os cientistas, intimidados pela prepotência dos poderosos, acham que basta amontoar saber por amor do saber, a ciência pode ser transformada em aleijão. E as suas novas máquinas serão novas aflições, nada mais. Com o tempo, é possível que vocês descubram tudo o que haja por descobrir, e ainda assim, o seu avanço há de ser apenas um avanço para longe da humanidade.